Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thalisson e sejam bem-vindos ao curso do Sistema GPM, o Sistema de Gestão, Produtividade e Materiais. Este é o módulo 2 e o módulo 2 se baseia na aba de Cadastro e Admin. Como eu demonstrei no último episódio como funciona a aba de cadastros e todos os cadastros e consultas do GPM, nesse episódio eu vou tratar da aba Admin. É uma aba que reside as permissões e os checklists. Uma observação é que, na minha opinião, a aba de checklists, a pasta de checklists aqui, deveria estar na aba de cadastros, já que é um processo um pouco mais voltado a essa área de cadastro. Mas essa é a minha opinião. Como eu ia dizendo, a aba de admin tem essas duas opções aqui, a opção de permissões e a opção de checklists. Lembrando que, se você é um usuário-chave ou tem as determinadas permissões que o usuário determinou para você, então vai haver mais opções aqui nessa aba. Eu, por exemplo, só possuo 3, porque são os 3 processos que a mim cabem. Então eu só possuo essas 3 permissões e os checklists que também contam como uma permissão. Então nesse caso eu tenho 4, certo? Então todas seguem a mesma lógica, já que a permissão, como o nome já diz, é para você dar permissões aos usuários. Então, eu tenho esse acesso aqui porque o usuário-chave determinou, só lembrando novamente. Caso você não possua essa tela, é porque algum usuário-chave não lhe deu o acesso na qual eu estou mostrando aqui. E caso haja necessidade, você pode sim solicitá-lo, certo? Então, eu vou entrar aqui na pastinha de permissões, só lembrando, apertou na pastinha, vai aparecer as opções que nela competem. Então aqui a primeira opção é o usuário X de estoque, que é mais voltada para o âmbito do almoxarifado. Então, a partir do momento que você cadastra o estoque e esse estoque foi gerado, você precisa se dar a permissão para acessar esses estoques, certo? Eu vou apertar aqui em usuário X de estoque e vou demonstrar para vocês como funciona, certo? Aqui em cadastro relacionamento usuário X de estoque, como o nome já diz, seria para relacionar um usuário a determinados estoques. Então a primeira opção que ele me dá aqui é selecionar o usuário. Vou apertar nesse botãozinho para diminuir as abas. Então aqui eu coloco o usuário na qual eu quero. Eu vou colocar, por exemplo, o meu. Opa, errei. Então coloquei aqui o meu. Ele vai abrir outra opção aqui. Nesse caso, o centro de serviço. Eu vou voltar aqui para vocês. Eu peço que vocês ignorem o processo na qual eu vou fazer agora. É só mesmo para demonstrar para vocês. Vindo aqui em cadastro, o cadastro dos estoques, em novo registro, vocês podem ver que aqui no final ele vai pedir o centro de serviço. Então é importante e é necessário, apesar de não ser de obrigatoriedade, que você coloque um centro de serviço para esse usuário. Já que, caso ele não esteja anexado a um centro de serviço, não será possível, por exemplo, visualizá-lo no GPM Mobile, ou no GP Mobile, como você preferir falar. Então, se faz basicamente de obrigatoriedade que o centro de serviço seja cadastrado. Nesse caso, se o estoque for voltado para o SESMIT, que é para o âmbito que eu estou trazendo esse curso, ou esse treinamento, como você quiser chamar, então o centro de serviço, obviamente, seria o centro de serviço do SESMIT, SESMIT Bahia ou Sergipe, a depender da minha localidade. Então, nesse caso, eu vou colocar o SESMIT Bahia aqui, já que é só um exemplo. Então pronto, eu criei esse usuário aqui fictício, não tem nada cadastrado, é só mesmo para exemplificar para vocês. E todos os usuários precisam ter um centro de serviço para aparecerem no GPM Mobile e para serem colocados aqui na aba de admin, certo? Então apertando aqui na aba de admin, eu vou vir aqui novamente em usuário X de estoque, que era a opção que eu estava tratando. Vou apertar aqui para diminuir as abas e vou voltar para cá. Eu posso colocar o meu SPL, eu também posso colocar o meu nome. Então eu selecionei, ele vai pedir o centro de serviço. Nesse caso eu quero dar a mim o acesso e a permissão a visualizar todos os estoques que estão anexados ao SESMIT Bahia. Então apertando aqui, ele vai aparecer todos os estoques criados e todos os que tiverem marcado com a sua caixa de seleção ativa são os que eu possuo acesso. Então vai aparecer um ou outro aqui que eu não possuo acesso, que foi criado recentemente, mas normalmente já é dado esse acesso ao colaborador a partir do momento que você cria. Caso você anexe a um centro de serviço. Se você não anexar, você não vai receber esse acesso, certo?
Vai ser necessário você vir aqui e fazer esse processo todas as vezes, sem exceção, caso você não anexe o centro de serviço. E ainda assim, tem casos isolados que acontece algum problema no sistema, já que é um sistema e pode acontecer falhas, de não aparecer. Então é importante, por exemplo, o colaborador não apareceu para transferir. A primeira coisa que deve ser feita é vir aqui em usuários de estoque e verificar se você tem ou não o acesso. Deixa eu só mutar aqui. E aí tem outra opção aqui também que é interessante que vocês tenham conhecimento, que é a de copiar permissões de. Nesse caso aqui, apesar de se falar no pejorativo geral de copiar permissões, não são todas as permissões, como pode vir na sua cabeça ou algo do tipo. Não são todas as permissões, são somente os estoques. Nesse caso, vamos supor que eu não tivesse nenhum, e eu quisesse copiar do estoque, não sei, por exemplo, deixa eu colocar aqui, Roberta Araújo Ribeiro. Então eu quero copiar as permissões de Roberta Araújo. Eu venho aqui em copiar e todos os estoques que nela competem, que nela vai ter o acesso, no usuário dela vai ter o acesso, então seria copiado para o meu. E eu já acabei demonstrando sem querer aqui para vocês as opções aqui de baixo. Eu apertei em desmarcar todos. Como o nome já diz, é bem óbvio que aqui eu marcaria todos os estoques, até mesmo para evitar ficar marcando de um por um, porque tem uma quantidade enorme, como vocês podem ver aqui, de estoques cadastrados. Sejam eles de reserva de campo, veicular ou até mesmo definitivos. Por aqui eu dou acesso a todos eles. Então eu vou marcar todos ou desmarcar todos com essas opções. E depois do momento que eu marquei, eu venho aqui em confirmar. Ele vai demorar um pouquinho. E vai aparecer uma mensagem aqui de forma bem rápida que já foi copiado esses acessos para o meu usuário. Perdão. Então o relacionamento entre usuários de estoque ele é basicamente esse. Tem outro aqui abaixo, o funcionário XPDA, que não é um processo que eu utilize, não é uma opção que eu utilizei e também não recebi o treinamento adequado. Então, da mesma forma que eu fiz com as outras opções, eu não terei propriedade suficiente para passar para vocês. Então, eu vou acabar pulando ela devido a isso. Então, a outra opção que a mim compete são os usuários mobile, os cadastros e os acessos deles. Então, vindo aqui nas permissões de usuário mobile, eu posso fechar aqui. Aí aqui ele dá a opção de você cadastrar usuários para os aplicativos móveis. Quais seriam esses aplicativos? Vindo aqui na aba Home, Início, Aplicativos. Aqui tem todos os aplicativos da NW, seja o Jupyter, o GP Mobile, o GPM Track, o Jeep, o Tangerino e o GPM Web, que é esse que eu estou utilizando. Não é bem um aplicativo, mas também pode se intitular assim. Então, é basicamente aqui que você cria o seu acesso a todos os aplicativos do GPM. Independente de ser só para o GPM Mobile. Uma coisa que eu peço que vocês entendam é que a partir do momento que eu criei o meu usuário para o aplicativo móvel, eu criei para todos esses aplicativos aqui. Certo? Não estou criando apenas para o GP Mobile, por exemplo. Eu vou vir aqui novamente, usuários mobile. E aí aqui eu posso filtrar a situação, tem a situação de ativo e inativo. Eu vou filtrar aqui inativo, se eu não me engano não tem nenhum. Realmente não tem nenhum. E os ativos atualmente, apesar de existirem poucos, tem apenas 24, são os colaboradores que lançam as inspeções, como vai remeter no módulo 4 ao GPM Mobile, é possível lançar as inspeções diretamente de lá. Então todos esses acessos que foram criados aqui foram exatamente para isso, ou então para realizar transferências diretamente do GPM, na qual eu vou mostrar para vocês no módulo 4 novamente. Então esses são todos os usuários que foram criados até então. Eu posso copiá-los, gerar um CSV, ou seja, um arquivo Excel separado por vírgula, um arquivo Excel comum. Eu posso ver ou esconder as colunas e eu posso colocar aqui para ver quantos registros eu vou criar. Ou melhor, quantos registros eu vou filtrar. Então aqui tem 24 registros, está com 50, não se faz necessário colocar mais do que isso. Então agora eu vou para a aba de cadastro desse registro. É por isso que eu falei que essa opção deveria, tanto a de usuários mobile como a de checklists, deveria estar anexada à aba de cadastro, mas esse serviço não compete a mim. Então, no cadastro de usuários aqui eu vou vir em novo registro. E aí aqui é bem simples para realizar esse cadastro. Eu só seleciono um funcionário que já está pré-cadastrado. Nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, TRM,
Pronto. Eu vou colocar aqui a pessoa TRM, que é uma pessoa para treinamento. O usuário dela seria os 6 últimos dígitos do CPF. Uma dica que eu posso dar a vocês, caso seja necessário, que é algo que eu uso, é pegar a partir desse segundo, ou melhor, desse primeiro ponto, já que aqui não é um ponto. Então, o primeiro número a partir desse ponto é o SPL dele. Então, nesse caso aqui é 785954. Então, tem exatamente os 6 últimos dígitos do CPF dele e o SPL dele já está formado. Então, a senha aqui, eu posso colocar qualquer uma, eu vou colocar apenas treinamento aqui. Lembrando que não é possível copiar e colar essa senha, por exemplo, ele vai apagá-la, caso eu tente fazer isso. Então, é importante, apesar de não dar a opção de você visualizar aqui, você pode, por exemplo, colocar aqui treinamento e aí copiar diretamente para cá, para você ter essa visualização, porque nesse sentido aqui é possível. Para vocês não está aparecendo, mas eu copiei aqui a palavra treinamento no Google mesmo, dei o Ctrl A, Ctrl C e colei aqui, dando Ctrl A também, Ctrl C, para ter certeza da senha que eu estou colocando. É algo que eu faço, já que não é possível visualizar essa senha posteriormente, nem na hora do cadastro, certo? Eu posso colocar aqui, se eu posso visualizar as equipes do Jupyter no GPM Track. Como o GPM Track não é utilizado, então eu não marco essa opção. E aqui também é a mesma coisa para o GPM Track, então não é utilizado. A CPEL ainda não está utilizando esse processo, então não é algo viável de se marcar. Então, vindo aqui em cadastrar, já está cadastrado com sucesso, como vocês podem ver aqui. Eu vou apertar em OK. E aí aqui, a partir do momento que eu cadastrei, eu só posso alterar agora. Eu posso alterar se ele está ativo ou inativo, alterar a senha dele, alterar o usuário dele. Na verdade, acho que não é possível alterar o usuário. Não é possível alterar o usuário. E aqui são todos os acessos. Eu posso associar os contratos a ele, dar os acessos ao contrato desse usuário. Eu vou apertar aqui marcar todos, já que é um de treinamento, e desmarcar todos para tirar esses acessos, certo? E se eu confirmar aqui, ele vai salvar. Lembrando que não é vir aqui em alterar, por exemplo, eu marquei aqui e venho em alterar. Não funciona dessa forma. Eu tenho que vir aqui em confirmar em todas as abas, caso eu modifique alguma delas. Deixa eu voltar aqui para cima. Eu vou deixar apenas o processo de treinamento marcado. Mais para frente eu posso colocar mais acessos, mas aqui é somente uma exemplificação para vocês. Então eu posso copiar as permissões da mesma forma que eu fiz aqui em usuário XGstock, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar apenas a opção de treinamento. Aqui é associar o tipo de serviço, para caso vá lançar inspeções de segurança, por exemplo, eu teria que ter todos esses serviços aqui cadastrados e me dados os acessos. Então, apertando aqui em marcar todos, eu liberaria os processos, mas não, eu vou colocar aqui somente o de treinamento. Apertando em confirmar, ele já vai colocar aqui que os tipos de serviços foram associados. Apertando em OK, pronto, ele já subiu aqui para cima e agora eu tenho acesso a esse serviço. E aqui eu posso associar os aplicativos que esse usuário vai ter o acesso. Como havia falado antes, não é apenas para o GPM Mobile, certo? Tem o GPM Ponto, o Tangerino, GPM Track 1.0, o GPM Web, o Helpdesk, o Recado JM, enfim, todos os aplicativos, como eu havia dito antes, até mesmo o GPM Web e aplicativos parceiros da NW Software. Então, eu vou marcar todos aqui, já que eu quero dar todos os acessos desses aplicativos. Apertando em confirmar novamente, os aplicativos já foram associados. E aqui é a parte importante. Como eu ia falando, todos os cadastros dos estoques precisam ter um centro de serviço anexado, já que para associar ou relacionar, como vocês preferirem falar, esses estoques aos colaboradores, aos usuários, às pessoas em si, se faz necessário que eles estejam anexados a um centro de serviço. Então, nesse caso aqui, eu não posso, por exemplo, colocar todos, ou algo assim. Então, eu teria que colocar aqui Sesmit Bahia, certo? Apertei aqui em Sesmit Bahia, vai aparecer todos os estoques da mesma forma dessa primeira opção que eu trouxe para vocês. Então, apertando aqui, marca todos, aqui em cima. Eu marco todos e se eu quiser tirar algum acesso ou algo do tipo, eu posso fazer também. Desmarcar todos a mesma coisa, eu tiro todos. Mas eu quero anexar todos. Eu também consigo copiar as permissões, por exemplo, mas eu não acho importante fazer isso aqui não. Eu acho melhor você fazer isso manualmente para evitar posteriores erros. Então, apertando aqui em confirmar,
Perdão, acho que minha internet deu uma... Pronto. Os estoques já foram associados. E aqui são a opção de associar os rastreadores. Associar também os rastreadores Jupyter. Mas essa opção aqui seria caso o GPM Track, na qual ele condiz aqui em cima, tivesse sido ativado. Então, como a gente não utiliza esse aplicativo ainda, e eu não sei se posteriormente vai existir a possibilidade desse aplicativo estar na CIPEL, mas caso tenha, para você se dar o acesso, é somente marcar aqui em cima, essas duas opções, apertar em alterar e esperar que a frota faça o cadastro desses rastreadores aqui no GPM, certo? Tem um aqui que muito provavelmente foi feito por teste. Se eu marcasse, eu teria a opção de rastrear ele no GPM Track, mas muito possivelmente esse rastreador nem funciona. Então eu vou desmarcar aqui, essas duas opções não se fazem necessária mexer por enquanto. Então, a partir disso, como eu já apertei em confirmar em todos aqui, essa questão de alterar aqui serve somente caso eu queira, por exemplo, me dar esses acessos ou trocar minha senha, ou até mesmo inativar esse usuário. Eu vou deixar ele como inativo aqui agora, porque não é um usuário que a gente vem utilizar, já que, novamente, a mesma coisa da situação do cadastro, nenhum cadastro no GPM pode ser removido no banco de dados deles. Somente com autorização de todos os usuários-chaves, repito, todos os usuários-chaves, e a assinatura de um termo de ciência, e eu esqueci o outro nome que dá, mas são 2 termos que você vai assinar. Então, é basicamente improvável e impossível que você consiga realizar essas exclusões desses dados no banco de dados da NW Software, certo? Peço perdão pela gaguejada, porque realmente é algo que precisa ser feito e falado com cuidado, porque a remoção, você pode ver aqui também, eu vou filtrar novamente aqui para vocês, até aparece aqui para você remover esse registro, a partir do momento que você vê o X aqui, mas não é possível remover esse registro. A única coisa que eu vou fazer aqui é inativar o estoque. Por exemplo, essa pessoa TRM, ele está como ativo, já que eu não alterei lá, apertando aqui, a única coisa que vai perguntar é, tem certeza que deseja inativar, não remover esse registro, certo? Então, se atentem, tomem cuidado à questão de cadastros, porque depois do momento que você cadastrou um funcionário com um SPL e com uma senha, a única coisa que você pode alterar é a senha. Então, se por algum motivo o SPL saiu errado ou algo do tipo, não há a possibilidade de uma alteração ou de uma exclusão desse registro, certo? Então, o episódio 1 da aba de mim é basicamente esse. Eu vou estender um pouco mais, porque tem a opção de checklist, é uma opção complexa, tanto qual a transferência de materiais, que remete ao almoxarifado, é uma opção muito complexa, que remete a vários processos, então eu vou passar para vocês no próximo episódio. É isso, eu vejo vocês no próximo episódio.